Está pronto para responder as perguntas dos jornalistas. Vamos ouvi-lo agora. Renato André Galindo, do Grupo Globo. Renato, você falou em várias das suas entrevistas sobre uma exaltação e um sentimento de orgulho. Que balanço você pode fazer, fazendo referência a essas palavras que você já usou? Boa tarde. É isso mesmo. É o primeiro sentimento que me veio assim que o árbitro apitou, independentemente de se tivéssemos ganho ou perdido, é de orgulho. Orgulho pelo trajeto que fizemos aqui, orgulho por aquilo que os jogadores fizeram, orgulho pela capacidade que eles tiveram em jogar contra uma equipa que é uma equipa muito forte, que nós conhecemos muito bem, e que o jogo, tal como eu disse, se ia definir nos detalhes. Aqui, claramente, o jogo divide-se em dois momentos, uma entrada muito forte do Palmeiras que nós já estávamos à espera. Depois, aos poucos, nós fomos tendo bola e fomos começando a criar e a ter chegadas à zona da área e do golo do Palmeiras, mas foi uma primeira parte praticamente sem grandes oportunidades de golo, como eu pensei que o jogo fosse definido. Depois, com o andar do jogo e o início da segunda parte, decidimos começar a refrescar a equipa e a dar minutos aos jogadores que de facto são reforços, são jogadores que nos chegaram agora e são jogadores que ainda não têm uma identificação total com o grupo a nível daquilo que nós queremos, mas sentimos que era o momento de nós, com o andar do jogo, fazermos algo diferente. A ideia foi jogar de uma certa e determinada forma no abordar do jogo, no iniciar do jogo, e depois mudar para tentar surpreender o Palmeiras nessa forma de posicioná-lo na nossa forma de jogo. Como eu digo, o jogo acaba-se por definir num lance individual e depois nós tivemos as nossas oportunidades, o Palmeiras acabou por recuar, nós tivemos as nossas oportunidades, não conseguimos defini-las e fica de facto esta tristeza até pela campanha que nós fizemos, que deve e tem que orgulhar todos os botafoguenses. A torcida obviamente estará triste, mas por outro lado eu acho que deve ter o sentimento que eu tenho neste momento de orgulho daquilo que nós fizemos. E depois, sem soar a desculpa, mas eu já vinha dizendo isto de algum tempo para cá, nós acabámos por defrontar um Seattle que tem um treinador que está há um monte de tempo no clube, depois vem o Luís Henrique com um trabalho sustentado já de alguns anos, depois vem o Simeone com 15 anos e agora vem o Abel com este trabalho de uma equipa, e do outro lado está uma equipa com um treinador há poucos meses e uma equipa em construção, que tem jogadores a chegar e que teve jogadores do Botafogo, campeão da Libertadores, que saíram. Portanto, há aqui, para mim, o orgulho está nisto. Nós conseguirmos em poucos meses olhar olhos nos olhos, fazer os resultados que fizemos e ainda hoje fazer o resultado que fizemos contra uma equipa que se conhece de olhos fechados, que tem o mesmo treinador há um monte de tempo, ele próprio falou aqui, e portanto nós conseguirmos dividir o jogo naquilo que foi praticamente os 90 minutos deixa-nos muito orgulhosos, e termos perdido no detalhe, que eu sabia que este jogo ia se definir no detalhe e na eficácia. Tudo bem, Renato? Gustavo Zupac da Oi, ESPN. Você falou sobre os detalhes, sobre ter a bola, ter menos no começo, depois teve um pouco mais, mas em termos de chances criadas, talvez tenha sido um dos pontos fracos do Botafogo hoje. O time exigiu menos do Everton do que a gente imaginava. Isso também te decepcionou? Você imaginava que o time teria mais oportunidades de gol no jogo de hoje? Não, a postura do Palmeiras já sabemos como é. Defensivamente é uma equipa muito forte que não sofre muitos golos e, portanto, nós já estávamos preparados para isso. Nós queríamos controlar a entrada forte do Palmeiras, não mexendo muito naquilo que era a nossa estrutura, e de facto voltámos a não ter muita bola no início, também por mérito do Palmeiras, obviamente, mas foi um bocadinho estratégico, foi de facto um bocadinho estratégico para depois o poder lançar aqueles jogadores que, como eu digo, têm muito talento, o caso do Montoro, o caso do Correa, que são jogadores que acabaram de chegar, que têm obviamente muito talento, mas isto não se faz assim, não se mete um jogador assim de paraquedas, ainda mais jogando do outro lado, sem trabalho, jogando do outro lado uma equipa que se conhece de olhos fechados. Então, de facto, não ia ser um jogo com muitas oportunidades. Eu acho que o Palmeiras pode ter
mais uma ou duas oportunidades que nós, acho eu, porque ainda estou com o jogo muito a quente. Mas depois, obviamente, com o golo há uma reação, há um baixar normal do Palmeiras e mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades. Portanto, de facto, neste trabalho que nós estamos a fazer, eu entendo que as pessoas têm alguma pressa em ver os novos jogadores, mas depois eles dão-nos algumas coisas e tiram-nos outras naquilo que é um jogo a eliminar, e nós não queríamos isso e portanto queríamos que o jogo avançasse e os lançássemos nesse momento. Portanto, é o que é. Eu fiquei com a frase do meu amigo Abel, ele gosta muito destes mind games e falou no investimento que o Botafogo fez nestes jogadores. O Botafogo não tem nenhum jogador que custou o preço do Paulinho, não é? Nem do Vitor Roque. Portanto, é muito bonito nós mandarmos para cima dos outros estas coisas, ele gosta disto e é o nosso trabalho também. Obviamente ele não faz por mal, defende a sua casa, mas nós temos também que perceber, parece do outro lado não houve investimento e parece do outro lado é só contar quantos jogadores chegaram. Portanto, nós investimos, nós temos jogadores que chegaram e de facto foi um ótimo investimento do John e do departamento de scouting, que chegaram agora e vamos começar a trabalhá-los com tempo e entrosá-los cada vez mais. Mas de facto essa do Abel eu não compro porque não temos nenhum jogador que custe o que Paulinho custou e foi o Paulinho que definiu o jogo e muito menos o Vitor Roque. Renato, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Olá, Kaique. Você na primeira resposta falou algumas vezes da palavra orgulho. Eu não sei se você já teve tempo de conversar com os jogadores ou parte deles. Qual vai ser mais ou menos o teor da conversa? A palavra-chave para essa partida e para essa campanha do Botafogo é orgulho e também um recado ao torcedor do Botafogo que, como você disse, né, nesse momento está chateado. É aquilo que eu digo. Eu acho que o trabalho que o Botafogo fez desde que chegou aos Estados Unidos tem que orgulhar toda a gente que é verdadeiramente botafoguense. Todos queremos ganhar, só vai ganhar um. Todos queremos ganhar, todos queríamos passar este jogo, obviamente. Baixa um bocadinho, é consentido, mas para uma equipa, repito, para uma equipa que tem alguns meses de trabalho com esta equipa técnica, que recebeu jogadores novos, muitos deles, e que o antigo elenco que foi campeão da Série A e da Libertadores, em que saíram muitos jogadores, obviamente jogar de olhos nos olhos com todas estas equipas, dentro das armas estratégicas que nós tínhamos, só tem que orgulhar o nosso torcedor, e aquilo que aí vem, eu acho que é muito prometedor para este grupo. Quando entrei no vestiário é aquilo que eu já estava à espera, um silêncio e os jogadores olhando para o chão, cabisbaixos, inconformados. É um grupo de campeões, é um grupo que quer ganhar, que tem esta mentalidade, mas eu vou proibir e vou continuar a proibir que eles olhem para o chão. Eles têm que levantar a cabeça e estar muito orgulhosos daquilo que eles fizeram. Hoje em dia o Botafogo ainda se deu a conhecer mais ao mundo, em especial graças a esta competição, e isso deve-se muito ao trabalho que eles fizeram. Thank you. I'm Shino Oludari from Nigeria and I write for flashscore.com. All right, despite the result, what positives can you take from this campaign and how does this disappointment shape your goals for the rest of the season and next year? Thank you. Quanto disso vai moldar o seu trabalho daqui em diante? Every game that we made now, Obrigado. Bom, cada jogo que a gente joga, a gente continua construindo o nosso trabalho com a equipe. Aqui a gente teve algum tempo para treinar, tempo que a gente não tem quando está no Brasil. Infelizmente, agora a gente vai ter alguns dias para treinar e para receber os novos jogadores e integrá-los e ajudá-los a entender o que eles têm que fazer na defesa, no ataque, o relacionamento com os colegas dentro do campo. Então a gente vai ter esse tempo para trabalhar, para continuar a construir um time de fato. Quando a gente saiu do Brasil, eu senti que a gente já estava numa posição muito favorável, já éramos um bom time. Em alguns momentos difíceis, a gente reagiu muito bem.
Então, quando a gente saiu do Brasil, nós éramos uma equipe, e agora que a gente volta com essa experiência, nós somos outro time. A gente continua construindo o time e agora, como eu falei, trabalhando com os novos jogadores e nos preparando para as próximas competições. A última pergunta aqui. Renato, ontem nessa mesma coletiva aqui, né, aqui nesse mesmo lugar, você falou sobre... Oh, desculpa, meu nome é João Quero, sou do Verdazo. Olá, e ontem, aqui nesse mesmo local, na sua coletiva, você falou que seria um jogo muito tático, muito estudado. Você falou um pouco sobre o que você tinha estudado sobre o Abel também falou sobre o que conhecia do seu estilo de trabalho. Mas hoje imagino que um tenha surpreendido o outro também. O que você não esperava ver no Palmeiras do Abel e que você viu hoje no trabalho dele? Obrigado. Nada. Olha, não me surpreendeu exatamente nada. Uma equipa muito compacta, uma equipa que duela muito, que no jogo físico e nos duelos é muito forte, que está organizada por ele há algum tempo, jogadores que já jogam de olhos fechados. Sabia que o perigo ia buscar muito estas bolas diagonais para o Estevão para procurar a situação de 1 contra 1. Aquilo que eu acho que nós conseguimos, porque nós analisámos o Palmeiras, e o Palmeiras era neste momento a terceira equipa do Mundial que mais cruzava para a área, então para aí também a entrada do Danilo, porque o Palmeiras quando cruza coloca 3 e 4 jogadores na zona de finalização. Nós não queríamos ser surpreendidos porque é um jogo, o Palmeiras às vezes elabora e outras vezes muda e faz um jogo mais em 2 passos e coloca a bola na área. Então era esse tipo de jogo que nós queríamos contrariar. Deixámos o Palmeiras circular a bola momentos mais atrás, deixá-los estar confortáveis em momentos mais atrás, e sabíamos que iam buscar muitas das vezes situações de 1 contra 1 dos seus extremos, bolas sempre que tentámos pressionar um bocadinho mais alto, e era isso que também queríamos evitar, bolas longas no Vitor Roque e no Estevão, e evitar que esses momentos de 1 contra 1 dos nossos defesas acontecessem. Portanto, foi um bocadinho mais estratégico. Não me surpreendeu praticamente nada ou nada aquilo que o Abel fez na preparação do jogo. Foi um Palmeiras muito igual a ele próprio, e eu acho que nós conseguimos controlar alguns momentos, outros não conseguimos, mas é isto. Em questões de surpresa, eu acho que foi um Palmeiras muito igual àquilo que nós estávamos à espera. Okay, thank you very much for your...